Boa tarde, pastor William. Estamos no ar. Boa tarde, pastor Diogo. Boa tarde, família Batista Manancial. Boa tarde, amigos que nos assistem neste momento. Estamos dando início ao programa Compromisso com a Verdade Bíblica. E o nosso tema de hoje é mudança na rotina nos tempos da Covid-19. Nós vamos analisar, à luz da Bíblia, situações em que a rotina do povo de Deus foi mudada. Se foi bom, se foi ruim. Depois nós vamos falar sobre as mudanças que hoje ocorrem com as igrejas. E por fim, falaremos, viremos o pastor Diogo dando alguns conselhos de algumas rotinas para a nossa igreja, para os nossos irmãos. Mesmo assim, vou passar a palavra para Diogo agora, para dar vinda à família Manancial e falar o que quiser aí. Diga aí, meu irmão. Boa tarde, pastor William. Boa tarde a todos da Igreja Batista Manancial e a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei que horas é que você vai nos assistir. Nós estamos gravando agora à tarde, né? Por isso a nossa saudação. Pastor William, para mim é um prazer estar aqui participando com o senhor desse programa. Espero que esse nosso papo aqui seja bem edificante para os nossos irmãos. Beleza, pastor. Então, vamos dar isso. Gostaria que o senhor pudesse falar de algum momento da Bíblia em que o povo de Deus teve que mudar a sua rotina espiritual, a sua rotina do dia a dia, quer seja por quarentena, por perseguição, ou foi ativo, que pode contribuir para a nossa família Manancial. Ok, pastor. Olhe, realmente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós acabamos percebendo que o povo de Deus viveu diversos momentos de transformação, de transformações e de mudanças, né? Nós podemos relembrar alguns para que isso possa nos ajudar, quem sabe, nesse momento que estamos vivendo. Eu gostaria de destacar alguns, né? O povo de Deus se inicia com a promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12. E de lá nós temos Isaac, Jacó, José. E no final de Gênesis, início do livro de Êxodo, essa família que começou em Abraão, Abraão teve um filho, e Isaac teve 2 filhos, e Jacó já teve 12, essa família já é em torno de 77 pessoas e vai para o Egito, através de uma provisão de Deus para um tempo de seca que eles iriam viver. Depois de um tempo, esse povo se esquece de Deus e decide ficar no Egito porque as coisas estavam tão boas e aumenta em grande o seu número. E quando nós lemos a Bíblia lá no Pentateuco, nós identificamos que eles eram 600 mil homens, aproximadamente 2 milhões de pessoas. E agora eles estão vivendo no Egito. E o que acontece é que o faraó identifica naquela grande população uma possibilidade de trabalho escravo. Então, eles se tornam escravos no Egito. Deus tem misericórdia do seu povo que clama por ele, levanta um libertador, que é Moisés, e Moisés liberta o povo para levar o povo de volta para onde foi a promessa inicial a Abraão, que é Canaã. Mas, no meio do caminho, eles agem com incredulidade e precisam passar 40 anos peregrinando no deserto. Então, aí nós já temos alguns ambientes sendo mudados, né? Primeiro a promessa a Abraão, depois o povo ali no Egito, e agora eles estão no deserto. Então, isso vai mudando a rotina, digamos assim, desse povo no âmbito espiritual, relacional.
Enfim, eles chegam a Canaã sob a liderança de Josué, conquistam a terra e agora eles se tornam uma nação, eles estabelecem um reino, uma capital, se organizam politicamente, se organizam através do seu exército, e agora, na figura de Davi, que foi o rei mais bem-sucedido de toda essa nação, eles agora são a nação de Israel. Aí, de novo, eles pecam contra Deus e Deus traz sobre eles um juízo. E eles são levados cativos. O reino do norte vai para tomado pela Assíria, o reino do sul pela Babilônia, e eles ficam 70 anos cativos na Babilônia. Aí teve que mudar tudo, porque eles perderam o templo, eles perderam tudo que era normal para eles, né? Então eles tiveram que ter agora uma nova espiritualidade. Um exemplo clássico disso é Daniel. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós percebemos alguém que vivia em Jerusalém, que era da nobreza e que foi levado cativo para a Babilônia. E agora, o que fazer? O que fazer se eu não tenho templo? O que fazer se eu não tenho os sacerdotes? E Daniel estabelece uma rotina espiritual fantástica. Ele permanece o seu relacionamento com Deus e isso serve como um exemplo para nós de que mesmo diante de mudanças que nós enfrentamos, que nós sofremos, ainda é possível manter-se fiel na presença de Deus. Perfeitamente, pastor. Essa citação sua é muito boa, né? E só temos a aprender, né, com os exemplos da Bíblia. E mesmo em momento difícil, né, em dificuldade, é possível, né, agradar a Deus, é possível, né, render culto a Deus. Nós temos os exemplos, sabemos que há um preço, né, a pagar por tudo isso, mas os fiéis, aqueles que forem, né, fiéis a Deus, eles vão ser coroa da vida, né? E não é fácil, mas eu costumo dizer também, nos cultos que a gente está fazendo online, que este é o momento da igreja colocar em prática tudo que vinha aprendendo, estudando. Agora é o momento, né? Porque estamos isolados, entre aspas, né? Não é um isolamento total, mas é mais de 50% de isolamento. E a espiritualidade vai ser necessária para que o indivíduo possa estar de pé, possa estar alegre, confiante, esperançoso, porque senão vai acontecer o que está acontecendo no mundo. Nós temos visto mortos cometendo suicídio, porque Silvio Leite não tem razão de viver, porque se isolou, ficou só. Nós não somos seres que fomos criados para ficar sozinhos, nós somos seres sociais, nós precisamos se relacionar. Por nosso Deus é um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. Então, nós precisamos estar bem duros espiritualmente, precisamos estar alimentados com a palavra de Deus, para esse momento agora, botar em prática e fortalecer agora. Porque nós temos tempo para ler, para cantar, para pensar a vida. E nunca desistir, nunca triste, né? O povo de sofreu, mas sofreram confiantes que Deus está com eles, né? Beleza, pastor, vamos para o item 2. O item 2, eu gostaria que eu falasse o que o senhor tem visto nas mudanças hoje nas igrejas por conta da quarentena. Olha, pastor, as igrejas precisaram mudar completamente, né? Nós estamos passando por um momento histórico, muito ruim, mas não deixa de ser histórico. Eu acho que pelo tempo que o senhor tem de convertido e de missão, o senhor nunca passou tanto tempo sem ter a igreja aberta. E isso nunca tinha acontecido na história recente da humanidade.
E isso fez com que a igreja precisasse se reinventar. Então, É verdade. o primeiro movimento que aconteceu foi que todas as igrejas partiram para o digital, para o online, para a transmissão. Elas precisavam comunicar com os seus membros e todas as igrejas agora estão transmitindo os seus cultos. E isso eu gostaria de destacar como algo positivo, porque antes a mídia era tomada por igrejas neopentecostais, as igrejas que nós víamos na TV, as igrejas que nós tínhamos notícia de usando esses meios, eram as igrejas neopentecostais. Agora nós temos igrejas tradicionais, igrejas bíblicas, e pastores sérios que conduzem bem a palavra, fazendo transmissões na internet e no seu culto. Então, isso é muito válido. Isso é incômodo porque nós estamos acostumados a viver presencialmente no templo, mas é uma mudança que pode sim ter trazido muitos benefícios. E eu queria comparar essa mudança, olhando para o livro de Atos, com o que acontece com a igreja ali, logo que Jesus envia os seus discípulos. Jesus volta ao céu, aí ele é assunto ao céu, e ele diz em Atos 1:8 que eles receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e eles serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que até o capítulo 8 de Atos, capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja ainda está em Jerusalém. A igreja não conseguiu chegar a Samaria, a igreja não conseguiu chegar nos confins da terra. E, de repente, em Atos capítulo 8, acontece uma perseguição, acontece uma dispersão, uma diáspora. A igreja foi espalhada. Infelizmente, por causa da violência, por causa tendo aí algumas mortes na conta, né? No capítulo 7, nós temos o martírio de Estevão. Mas, olhe, isso fez com que a igreja se espalhasse, isso fez com que a igreja alcançasse outros lugares. Eu acredito que nós estamos vivendo algo parecido, pastor William. Enquanto nós sofremos a ausência do templo, a nossa rotina do templo, de ir ao culto e de cultuar ali juntos, nós agora estamos experimentando a rotina da diáspora, da dispersão. Nós estamos na nossa casa, nós só temos a internet, eu só tenho o WhatsApp e o YouTube. De repente eu descubro que essas ferramentas, elas expandem a ação da igreja, elas alcançam outras pessoas que não eram alcançadas quando a nossa rotina espiritual estava presa ao templo. E a nossa situação hoje, ela é uma situação desafiadora, porque ela vem colocar a igreja no canto da parede, ou seja, vai fazer o quê agora? Vai ficar preso às tradições, ou seja, nós temos líderes hoje e irmãos que acham que não deve usar a internet, porque é negócio do diabo, não, que televisão é do diabo, rádio é do diabo. E a gente vê que a palavra de Deus, Jesus, quando deu a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho da criatura, não disse, se for somente presencial, se for somente um, ele não falou, ele mandou levar a palavra. Então, os meios, né, as ferramentas que nós temos hoje, elas não ultrapassam. E nós alcançamos pessoas, né, que nunca tinham igreja. Como a gente conversou, né, da uma vez que nos encontramos, eu tive amigos que na primeira semana entraram em contato comigo. William, quando vai ter pela internet pela igreja? Veja, né? Nunca ele ligou para mim aí a igreja, mas agora fechou. Ele se sentiu talvez é o fim do mundo, eu me aproximo de Deus e só tem a internet. E a primeira pessoa que lembrou foi o pastor William, por ser mais amigo,
muitas pessoas têm procurado. A maioria, está aí 30%, 40% das pessoas que assistem o nosso culto são pessoas que não são evangélicas. São aqueles amigos bem tanto que eu saio jogando link. E eles assistem do início ao fim. Aí se eu for pensar, não, que a internet é do diabo, como é que essa pessoa ia ouvir o evangelho? Não é? Se hoje o recurso fosse sinal do massa, a gente ia fazer um culto em si de fumaça. A tecnologia vai avançar. Eu não sei se eu vou ouvir ou Jesus vai antes, mas vai o quê? Hologramas, né? Vai ser aquele holograma, a igreja toda ali aparecendo, é só virtual. Mas alguns dizem que o virtual não tem emoção. Tem sim. Antigamente a carta. Quando a pessoa ia uma carta, chorava. Depois veio o telefone. Aí no telefone, quando a pessoa se emociona. Depois veio o celular, um telefone horário. Depois veio o celular, você vê a imagem. E hoje a gente está vendo o quê? Aniversário pelo celular, porque não pode estar junto. Os cultos. Ou seja, nós temos que usar a tecnologia. Ela é a favor da pregação do evangelho. Né? E a igreja que não fizer isso vai estar descobrindo a ordem de Cristo para levar o evangelho, né? Até com terra, como das diversas ferramentas que estão à disposição da gente. Beleza, pastor? Vamos agora para o nosso terceiro ponto e o nosso último ponto. Diante da experiência, o que o senhor tem visto, o senhor trabalha aí numa igreja grande, né, tem uma vida maior, tem uma abrangência maior, responsabilidade maior. O que é que eu poderia nos sugerir como opção de rotina nesses tempos de vida de quarentena? Olha, pastor William, isso é um desafio muito grande agora, viu? E eu estou vivendo esse desafio pessoalmente, porque eu estou trabalhando em casa, agora eu estou na minha casa, então a frase famosa agora é o home office. Então eu me transformei em pastor de WhatsApp e agora o negócio é fazer lives, é fazer videochamadas, né? E os meninos aqui em casa não aguentam mais falar em live, sabe? Pai, outra live, pai. Eita, meu Deus. E aí todo mundo tem que fazer silêncio na casa e eles ficam passando para lá e para cá. Não dá para ver porque a câmera só me pega, né? Mas eles ficam circulando aqui, olhando. Então, realmente nós estamos sendo desafiados agora com uma rotina. Nós precisamos criar uma nova rotina. Precisamos criar uma nova rotina familiar, precisamos criar uma nova rotina de trabalho, precisamos criar uma nova rotina entre o casal. Então, tudo mudou. E Perfeito. eu acredito que nos primeiros dias, nós já estamos há mais de 50 dias, eu acho que quase 60 dias, nós estamos experimentando essa experiência. Então, nos primeiros dias, as coisas bagunçaram. O fuso horário bagunçou, gente dormindo na hora errada, e os dias da semana que você não sabe mais qual é o dia. Então, eu acho que agora chegou a hora de cair a ficha e estabelecer uma rotina. E eu estou falando isso para mim também, tá? E eu gostaria de sugerir para os irmãos, como eu sou pastor, não sou coach, não sou outras coisas, eu gostaria de sugerir uma rotina espiritual. E gostaria de citar o texto de Atos, capítulo 1, quando Jesus, quando ele foi subir aos céus, ele ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí, eles tinham que esperar a promessa do Espírito Santo e eles não sabiam quanto tempo ia durar essa espera, mas o texto diz que eles estavam todos juntos reunidos em oração.
Então, eu acredito que os Isso. irmãos que estão me ouvindo, nós precisamos nos organizar para ter a nossa rotina em casa. Nós precisamos ter o nosso momento de culto, precisamos ter o nosso momento de leitura bíblica, precisamos ter o nosso momento de louvor. E eu gostaria que você usasse a sua criatividade. Eu gostaria que você que está me ouvindo pensasse como é que as coisas funcionam aí para você. A minha esposa, por exemplo, ela gosta de cantar quando está arrumando na casa. Pode ser esse momento de adoração. Ela coloca os louvores e ela canta e, sabe? Eu gosto de fazer a minha leitura bíblica quando os meninos não acordam ainda, tem silêncio em casa. Então, esse é o momento mais apropriado para mim. Então, eu gostaria que você pensasse, mas principalmente que você não ficasse esperando. Eu acho que a frase que nós devemos abandonar é assim: quando isso tudo acabar. Não, não fale isso, não viva isso. Se acabar logo, amém, mas haja hoje. Estabeleça uma rotina, veja como você funciona melhor, mas esteja em oração diante de Deus através da palavra, através dos louvores, através da sua casa. Esse é o nosso desafio para os nossos dias hoje, Pastor William. Perfeito, pastor Diogo. E a palavra-chave dessa rotina chama-se oração. A oração, ela vai fortalecer o espírito, ela vai nos dar uma comunhão com Deus. Quanto mais a gente orar, melhor. Orai sem cessar. Como no último dia que a gente conversou, foi falado o quê? E não é obrigado se ajoelhar para estar orando. Não, está andando ali dentro de casa, está orando, está em atitude de oração, pensando, pedindo, né, intercedendo por alguém. É muito importante. Acrescenta um livro, um filme, ligar para alguém, né, para alguém da igreja, para alguém que não é da igreja, e assim a gente vai superando dia após dia. Esse negócio de dizer, não, quando acabar, não pertence a gente, né? Isso está na mão de Deus. Agora, pertence a gente, sim, preencher o nosso dia, fortalecer o nosso espírito, porque existe uma briga entre a carne e o espírito, e a gente não pode vacilar, né? Nem para a doença, nem para o pecado, nem para a distração espiritual. Mas, beleza, pastor Diogo, foi muito bom conversar com os mais ainda. Nós agradecemos. Né? Vou parar a palavra agora para o senhor se despedir do nosso público e eu farei oração encerrando. Ok, pastor, foi um prazer conversarmos e estar junto com os irmãos. Um forte abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Manancial, pastor Miguel, pastor Felipe, Tiago, que eu gosto muito, irmãos queridos aí da igreja, todos os irmãos, e estamos aqui juntos. Beleza, então vamos orar agora. Muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela ferramenta e sendo canal para levar a tua palavra, levar conforto, levar sabedoria para o teu povo. Muito obrigado pela vida do pastor Diogo, da esposa, seus filhos. Continue, Espírito Santo, a derramar bênçãos, a confortar, a ensinar e a fortalecer esse jovem pastor. Muito obrigado, a Deus, por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Pastor, fica na paz e veremos.